Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de novo ao meu canal aqui no YouTube, Caixa de Perséfone. Esse vídeo vai ser rapidinho sobre os conselhos gerais para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Áries. Eu vou usar esse tarô aqui, o After Tarot, para quem quiser depois pesquisar sobre ele. E eu também vou usar o oráculo do Moonology para tirar algum tipo de dúvida, alguma coisa assim, tá bom? Primeira carta que caiu, o Louco. Esse tarô, tecnicamente, ele mostra uma cena depois do tarô de Smith White, por isso que ele se chama After Tarot. Caiu já. Vamos parar por aqui um pouquinho. Caiu também a carta da Morte. Depois, 2 de copas. 5 de copas. E 5 de espadas. Primeiro recado, Arianes, por 2 cartas. Número 5, cuidado com processos de autossabotagem, porque também vocês têm mais ou menos um certo tipo de energia com essas 2 cartas de arcanos maiores, de percepção muito mais, ó o pastel, muito mais firme e forte das transformações que vocês precisam fazer na vida de vocês, tá bom? A carta do louco, pelo menos, ele mostra algum tipo de impulso positivo com relação à questão da mudança, né? Vocês querem isso. É mais ou menos uma energia, talvez até às vezes, de eu estou um pouco de saco cheio de tudo que tá acontecendo na minha vida, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso daí também mudar, fazer alguma coisa que vocês não estão acostumados a fazer, não é assim... Não é, por exemplo, aquele tipo de mudança de coisas que vocês estão razoavelmente acostumados a fazer. A mudança preconizada pelo louco é uma mudança nova, é uma coisa que você ainda não fez. Ao mesmo tempo que daí a carta da morte, ele é um processo de transformação. Porém, o problema daí dessa combinação é que a carta da morte, ele é a conscientização de que você precisa mudar. E aí, em termos práticos, em termos cotidianos, pode acontecer também que a carta da morte, ela traz pedaços do passado. E aí é um passado que não volta por completo. Por exemplo, pessoas do seu passado voltam, mas aí não é aquele retorno que você percebe que a pessoa quer a mesma coisa de antes. Não é um retorno, por exemplo, não é um revival, sabe? Não é voltar para a mesma relação de antes, não é voltar para a mesma situação de antes. Inclusive, nessa situação de voltar outras pessoas, você vai conseguir perceber que a outra pessoa também não quer voltar para a mesma situação de antes, sabe? Por isso que é um passado que volta, mas é um passado que volta em pedaços, sabe? Ele não volta para ficar, por exemplo. E aí essa questão da percepção da mudança é um pouco complicado porque ele não representa a transformação em si na prática, tá? Por isso um pouco de cuidado e por isso também tem, eu acho que essa segunda combinação, Arianes, de 2 cartas número 5. As cartas número 5 no tarô, todas as cartas número 5, elas são regidas pelo arcano maior número 5, que é o Hierofante, tá? O Hierofante, ele é uma representação simbólica da ordem, ao mesmo tempo que ele também é uma representação simbólica da comunicação e da possibilidade de conectar 2 pontos que tecnicamente sozinhos não têm conexões entre si. O Hierofante, ele também é chamado de Papa, por isso ele tem um pouco dessa simbologia, sabe? O Papa, na realidade, ele é um mediador entre o mundo espiritual, o mundo de Deus e o mundo dos homens, tá? Por isso também a questão da ordem passa um pouco por essa ideia da necessidade de mediar algo. Não necessariamente que vocês precisem de um mediador, não é para levar para esse extremo, mas aí também precisa um pouco de mediação. Por quê? Daí as cartas número 5 no tarô, geralmente elas representam um caos. Que pode parecer um pouco estranho, mas na realidade não é, porque justamente daí as cartas número 5, porque eles são representantes de pequenos caos, geralmente caos interno,
Daí ele meio que justifica a necessidade do imperador, do hierofante, ele justifica a necessidade de uma ordem, de alguém que consiga mediar coisas que nós não conseguimos. A tendência daí do número 5 de copas, é um caos, daí justamente por ser a consequência do caos que nós mesmos criamos. O 5 de copas, ele mostra o momento que a gente percebe que a gente magoou outras pessoas em função de algum tipo de desconfiança, algum tipo de problema que estava muito mais na nossa cabeça do que necessariamente ser um problema concreto e real que a gente tinha com essa outra pessoa. E o 5 de espadas é mais ou menos algum tipo de ansiedade social, no sentido de que a gente percebe que tem algum tipo de conflito social acontecendo. Conflito social porque é no nosso entorno, sabe? Não é um conflito que a gente está diretamente implicado, mas a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo perto de nós, as pessoas não estão se bicando direito. Às vezes, algumas pessoas demonstram que elas têm problemas com a gente, mas a gente não quer lidar com isso. A gente que não quer saber, sabe? E aí fica um pouco dessa tensão também do que vocês vão fazer, de como vocês vão agir, de como vocês vão fazer esse processo de transformação que vocês estão tanto precisando, ao mesmo tempo que daí as duas cartas número 5 mostram que vocês não têm confiança interna para fazer necessariamente a transformação necessária. Por isso o mês de abril para vocês arianes pode ser muito mais essa questão da conscientização da necessidade de transformação e não necessariamente conseguir transformar isso na prática, tá? O 2 de copas, que é a carta que eu ainda não falei, ela pode estar mostrando uma saída, que é daí a possibilidade de você entrar em equilíbrio emocional, e aí geralmente o alcance desse equilíbrio emocional ele acontece quando a gente também consegue viver em harmonia com outra pessoa, uma pessoa. Geralmente o 2 de copas ele tá muito falando de relacionamentos amorosos, né? Mas isso não precisa ser necessariamente o caso. Mas é tipo tu entrar em equilíbrio e tu conseguir conviver de maneira harmoniosa com outra pessoa, porque daí também isso seria mais ou menos uma indicação de que as coisas também estão razoavelmente harmonizadas dentro de vocês. Eu vou ver se cai mais alguma carta pra vocês. Não tô nem brincando. O hierofante. O hierofante e 8 de paus. Vocês precisam... tem coisas que precisam ser comunicadas, por exemplo. Porque também o 8 de paus, ele é Mercúrio no signo de Sagitário. Mercúrio no signo de Sagitário é saber comunicar valores, saber comunicar questões da moral, e aí, de certa forma, também é saber comunicar aquilo que vocês acreditam, aquilo que rege mais ou menos moralmente a vida de vocês. Então, de certa forma, isso também pode estar falando de comunicar algum certo tipo de limite. Por exemplo, esse tipo de atitude ou esse tipo de situação eu não quero fazer parte porque isso fere os meus valores. Isso vai contra aquilo que eu acredito. E aí vai ter, sim, algum tipo de necessidade de comunicar isso, sabe? E aí essa comunicação... Por exemplo, essas duas cartas aqui, elas falam, de certa forma, de um certo tipo de medo de conflito, certo? Justamente também, especialmente pelo 5 de espadas, por não querer enfrentar algum tipo de incômodo social com relação a coisas escamoteadas que estão acontecendo no nosso entorno. Mas aí com o hierofante e o 8 de paus, é mais ou menos uma indicação de que vocês precisam aprender a comunicar de uma forma que não seja arrancando a cabeça do coleguinha, tá? Ao mesmo tempo que essa comunicação, ela realmente vai trazer algum tipo de ordem e harmonia, tá? Por exemplo, o conjunto das cartas não tá dizendo, por exemplo, que se vocês comunicarem vai dar briga, que se vocês comunicarem vai dar uma merda colossal, ou alguma coisa desse gênero. Então, é também um momento, talvez o mês de abril, para vocês aprenderem a comunicar qual é o grupo de valores de vocês, qual é o compasso moral que guia a vida de vocês, porque isso vai ser muito importante para vocês
durante esse mês, e aí talvez também seja alguma questão que vocês não consigam fugir. Agora eu vou usar o Moonology. Ai, meu Deus. Algum tipo de conselho a mais que vocês precisem escutar. Já caiu duas, mas eu vou ver. Não, tá. Lua minguante, que representa que vocês precisam mais ou menos largar alguma coisa ou deixar alguma coisa aí. E lua cheia em aquário, que tá dizendo aqui literalmente, mostre ao mundo o seu verdadeiro eu. E o signo de aquário também rege pelo menos o pano de fundo da nossa casa 11 nos nossos mapas astrais. Então, qualquer coisa referente à sua casa 11 talvez seja importante nesse mês para vocês, arianes. Então, verifiquem no mapa astral de vocês qual é o signo que rege a casa 11 de vocês. E se vocês têm alguns planetas nesse signo também. E aí também onde está o signo de aquário, que casa o signo de aquário rege para vocês, que isso pode ser importante, porque ali tá também falando de como vocês sociabilizam no geral, né? Como é que é essa questão da sociabilidade, da comunicação geral, não da comunicação com pessoas muito próximas, não uma comunicação, por exemplo, referente à família, a amores. Pode estar falando de amigos, mas aí são amigos numa perspectiva também mais geral, não é? Não precisa ser necessariamente os melhores amigos, sabe? Tipo os amigos de fé, mas é uma coisa assim maior, mais ampla, tá? E aí também pode estar falando de como vocês lidam com o social mesmo, sabe? E aí talvez seja uma coisa para pensar também durante esse mês de abril, arianes, como é que vocês entendem a sociedade? Sabe? O que é justiça para vocês? Qual é o conjunto de valores morais que rege a relação de vocês com a sociedade? Ó, o PIN chegando. O que vocês querem, talvez, para a sociedade de vocês, para o grupo social de vocês e tudo mais. Talvez isso também seja importante de vocês comunicarem para as outras pessoas que vocês têm um lado, por exemplo. Eu acho que é isso, gente. Agora, meu PIN. Era isso, gente. O recado do mês de abril de vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.